Capítulo 28. Um golpe. Mais uma vez. O rugido do rei era como 1.000.000 de flechas que penetraram o coração de todos. Muitos veteranos baixaram a cabeça para cobrir seus olhos, mas seus corpos tremendo revelaram seus sentimentos. Muitos novatos não conseguiram conter as lágrimas e começaram a chorar, em parte porque tinham sido injustiçados, e parcialmente porque estavam felizes. De longe, P.S., Brook e Lampard estavam todos empolgados pelo discurso do rei, e sentiram que algo estava prestes a sair de seus peitos. Por outro lado, Conca tinha medo de morrer. Ele se ajoelhou e até esqueceu de se bater. Porque ele estava tão envergonhado, ele estava tentando pensar em algo que reduziria a raiva do rei. Se você é a lei militar em Chambord, então o que diabos sou eu? Fei rugiu novamente e chutou Conca para o chão. Ele se virou e perguntou a Brook: Comandante Brook, diga-me. Como juiz militar, fugindo de batalhas, ofendendo o rei e ignorando a lei militar de Chambord, qual é a punição para todos esses crimes? Ele será tratado como traidor e a pena de morte será a punição. Brook respondeu honestamente. Fei olhou para Conca, que estava lutando para se levantar e perguntou friamente: Você ouviu isso? Tem alguma coisa que queira dizer? Agora Conca começou a entrar em pânico. Realmente em pânico. Embora tivesse a força de um guerreiro de pico de uma estrela e não tivesse medo de Brook e dos soldados, o guerreiro número 1 de Chambord, Lampard estava ali. Como uma montanha gigantesca pairando sobre ele, Lampard deu-lhe uma tonelada de pressão. Se Alexander realmente queria que ele fosse morto, Lampard poderia cortar a cabeça dele em um instante. Por favor, me perdoe. Sua Majestade, eu nunca mais farei isso. Conca rastejou sob Fei e segurou uma das pernas de Fei. Ele chorou enquanto pedia misericórdia. Sua atitude arrogante e agressiva tinha desaparecido completamente. Você quer que eu te perdoe? Pergunte a eles, veja se eles concordam. Fei apontou para os soldados na parede defensiva. Ninguém respondeu, mas os olhares de ódio e raiva que visavam Conca responderam a essa pergunta. Conca nunca imaginou que um dia, ele teria que implorar aos soldados que ele considerava sujos e baixos para salvar sua vida. Depois de pensar sobre as coisas que ele fez em Chambord nos últimos 2 anos, ele sabia que eles não iriam deixá-lo ir. Conca também sabia que o rei queria dar um exemplo. Infelizmente, ele foi o exemplo. Sua última esperança foi o ministro-chefe Bazer. Depois de ter recebido o apreço de Bazer, ele tinha feito muitas coisas sujas e revoltantes para ele se tornar o verdadeiro governante da feliz Chambord. Ele esperava que Bazer fizesse o mesmo que costumava fazer: salvar o seu traseiro de possíveis consequências. No entanto, Bazer ficou ali sem dizer nada. Ele nem sequer olhou para Conca. A expressão descontraída de seu rosto dizia a todos que nem sequer estava perto de Conca. Conca ficou desapontado. Ele olhou para cima e encontrou Alexander zombando dele. Os soldados dos arredores tinham olhares assassinos. Se pudessem, o comeria vivo. Estava deserto. Majestade, o que você pretende fazer comigo? Conca começou a se acalmar. Fei nem sequer olhou para Conca. Ele ergueu a cabeça e disse a todos na parede defensiva: O juiz militar Conca escapou das batalhas, ofendeu o rei e se meteu com a lei militar. De acordo com as leis de Chambord, essas ações são iguais à traição e ele será executado. Depois de finalmente ter esta chance, Fei não iria deixá-lo ir. Este juiz militar era definitivamente o capanga de Bazer, e ele fez uma bagunça no exército. Das expressões dos soldados, Fei sabia que Conca merecia ser punido. Esse tipo de pessoa, o melhor era exterminá-las. Não faria mal ao controle de Bazer em Chambord, mas também restabeleceria as leis militares estritas e restauraria a fé das pessoas na lei de Chambord. Fei estava determinado a eliminar Conca desde o início. Depois que Fei anunciou o julgamento, os soldados começaram a aplaudir. Mas neste momento quer que eu morra? Então morra comigo. Um grito desesperado soou. Segurando a perna de Fei, Conca se moveu repentinamente. Uma chama de cor caqui ligeiramente cercava seu corpo.
Este era o sinal que Conca tinha quase avançado a um guerreiro de 2 estrelas. Ele era um guerreiro em pico de 1 estrela quando ele veio para Chambord há 2 anos, mas esses 2 anos de luxo e conforto não melhorou sua força em tudo. No entanto, a situação em que ele estava estimulou seu potencial, e o avançou para um guerreiro de 2 estrelas. Movendo-se como um raio, Conca saltou e segurou o pescoço de Fei. Este juiz militar geralmente ignorante estava se comportando como um cão abandonado. Ele gritou loucamente enquanto as pessoas ao redor suspiravam. Foda-se. Merda. Se afaste de mim. Se alguém se aproximar, matarei esse rei retardado. Brock, Pierce e os soldados ficaram chocados. Eles rapidamente o cercaram e espada, lanças, lâminas, martelos e todos os tipos de armas foram apontados para ele. Solte o rei. Seu bastardo fraco. Pierce balançou o martelo e gritou. Brock estava nervoso. Embora o rei tivesse demonstrado sua monstruosa força que havia matado um guerreiro de 1 estrela com apenas um único ataque, as energias semelhantes a chamas que cercavam Conca significavam que ele já era um guerreiro de 2 estrelas. Além disso, Conca tinha atacado sorrateiramente. Ele estava preocupado que o rei seria ferido e disse rapidamente. Conca, solte o rei Alexander. Eu juro ao Deus da guerra que vamos deixar você sair de Chambord vivo e você pode voltar para sua vida como um mercenário. Mercenário. Ah, você quer que eu volte a ser um precário mercenário? Conca tinha perdido a cabeça. Ele riu como um louco e disse. Você acha que depois de 2 anos de luxo e erosão em Chambord, eu ainda sou um mercenário qualificado? Eu não quero arriscar a minha vida por uma moeda de ouro, mas eu preciso de 1 tonelada de ouro e 2 cavalos rápidos. Vá buscá-los. Enquanto Conca estava distraído, o guerreiro número 1 de Chambord, Lampard, avançava lentamente para ele. A espada negra nas costas de Lampard estava tremendo. Lampard estava calculando a distância entre eles e pensando em uma maneira de salvar Fei rapidamente. Contudo, Conca descobriu. Ele gritou como um rato estimulado. Não venha mais perto. Senhor Lampard, fique longe, mais longe, mais longe. Eu sei que não posso lutar com você, mas com uma distância como esta, você não acha que eu poderia torcer a cabeça deste retardado rei antes que você pudesse chegar até mim? Lampard ficou frustrado, mas teve que recuar. Ninguém esperava que isso acontecesse. Brock e Pierce estavam preocupados, mas não sabiam o que fazer. Se pudessem, substituiriam a Fei, mas o único que parecia calmo na multidão era o ministro principal Bazer. A excitação aparecia em seus olhos. Ele orou em sua mente. Idiota, pare de falar. Mate-o agora. Mate ele. Ah, isso vai me salvar 1 tonelada de trabalho. Vá preparar o dinheiro e os cavalos. Conca estava nervoso com as armas apontadas para ele. Ele gritou repetidamente. Mas então. Não prepare isso. Fei, que estava em silêncio, finalmente falou. O que você disse? Conca ficou surpreso. Eu disse que eles não têm que preparar essas coisas. Ate porque você não tem mais chances de aproveitar o dinheiro. Fei disse calmamente, como se estivesse explicando coisas a uma criança. Aquela tranquilidade fez Conca sentir como se ele fosse o único a ser segurado, não Fei. O Conca, extremamente nervoso, ficou furioso. Ah, não há mais chance? Idiota, me diga por quê? Porque você vai morrer. O quê? Antes que Conca pudesse reagir, ele sentiu uma dor severa em seu estômago. Parecia que seus órgãos internos foram explodidos por alguém. Antes que a mão que estava no pescoço de Fei pudesse fazer qualquer coisa, ele perdeu a força, o céu e o chão começaram a girar em seus olhos. Ele foi enviado para o ar pelo soco de Fei. Essa cena fez a multidão ofegar novamente. O que aconteceu? Muitas pessoas ficaram chocadas. De sua perspectiva, o jovem rei que foi apreendido moveu seu braço e bateu no estômago de Conca levemente, como se estivesse jogando. No próximo segundo, a energia da chama que cercava Conca foi esmagada em pedaços e desapareceu rapidamente. Conca foi levantado do chão e voou no ar.
Enquanto as pessoas ainda estavam chocadas, Fei agarrou uma lança da mão de um soldado e atirou-a em Conca. Shua! A lança dividiu o ar e voou para Conca como uma enorme flecha de cerco. Conca, que ainda estava no ar, nem sequer teve tempo de gritar. A lança perfurou seu coração com precisão e o impulso maciço pregou seu corpo na torre de vigia na parede defensiva. Seus membros se contraíram algumas vezes, mas sua cabeça logo se inclinou e o sangue escorria pela sua boca. Ele não poderia estar mais morto. A crise foi eliminada. Um golpe. Tecnicamente 2, mas um guerreiro de 2 estrelas foi facilmente morto. Embora houvesse uma tonelada de milagres que foram realizados por este jovem rei, todos ainda estavam chocados, incluindo o guerreiro número 1 Lampard. A diferença de força entre um guerreiro de 1 estrela e um guerreiro de 2 estrelas não era apenas o número. No continente Azeroth, o grau de força e poder dos guerreiros e magos foi categorizado com base no céu. Havia 3 fileiras gerais: Sol, Lua e Estrela.